Então, eu hoje comecei a ler a The Message, né, de manhã. Primeira coisa que eu faço, eu tomo meu café da manhã, sento na minha poltrona e leio a Bíblia. Todos os dias. Leio 5 capítulos. Isso é assim, religiosamente. Todo dia eu leio 5 capítulos da Bíblia, leio, medito. Deus fala comigo, porque Deus fala, né? Deus fala. Quando a gente, pelo menos para mim, ele fala, e eu sei que ele fala, porque as pessoas dizem, meu Deus, Deus fala. Então Deus fala, e às vezes tem um versículo que eu fico assim, aí aquilo parece que salta assim aos meus olhos, e aí vem uma explicação. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda, eu não sabia, né? E aí aquilo vai falando e o teu amor vai aumentando e a compaixão pelas almas, pelas pessoas perdidas. E gente, eu não sabia que tinha tanto espírita ainda. Como tem espírita, como tem a necessidade de evangelizar, de tirar a venda dos olhos dessas pessoas, porque a vida delas, a vida da pessoa, não se diz que ela vai melhorar, que ela vai piorar, mas ela é uma vida que você simplesmente, a pessoa ganha a vida eterna. Tem alguma coisa melhor do que você saber que você vai passar o resto da eternidade ao lado de Jesus, com Deus? Né? Porque onde é que foi? Porque a gente a qualquer momento está morrendo, você pode morrer, como se fala hoje em dia, desviver, né? Ou alguém te matar, um acidente, uma doença. Então, qual coisa melhor a gente pode dar para uma pessoa do que ela ter a chance de ter essa vida eterna com Deus? E aí eu aprendi, e eu tenho muitos amigos, eu conheci o judaísmo messiânico, porque Jesus, ele não é grego, ele não é romano, Jesus ele é judeu, ele nasceu judeu, ele nasceu em Israel, o nome dele é Yeshua. Então, Yeshua, ele vai voltar. Você vai ler no livro do Apocalipse que a Nova Jerusalém vai descer do céu. O que é a Nova Jerusalém? É uma grande cidade enorme. Ela vai descer e ela vai se apoiar aqui, nessa terra. E é lá onde nós vamos morar com ele por 1000 anos. Jesus, o próprio Yeshua, vai morar lá, na Nova Jerusalém. E nós vamos morar com ele por 1000 anos. E aí eu comecei a aprender mais do que eu já não sabia. Eu comecei a aprender sobre as festas, que não são festas judaicas. A Bíblia está escrito, Deus fala, essas são as minhas festas. O que são as festas? Pêssar, Shavuot, Pentecostes, são as festas de Deus, as festas dele. Como que a gente tem que celebrar, comemorar as comidas? Tem comidas, né? Yeshua, Deus manda o que a gente não pode comer. Por que ele pode comer? Por que Yeshua, por que Deus escolheu o povo judeu? Porque ele é melhor? Não. O povo judeu não é melhor do que o povo brasileiro, que o americano, que o francês, não. Escolheu porque ele queria escolher um povo para revelar para ele as suas leis, as suas ordenanças. Então ele escolheu esse povo judeu. E esse povo judeu que tem toda essa revelação. Por isso, a minha Bíblia, que eu mais leio hoje, é a Bíblia judaica, escrita pelo Dr. Davi Stern. Então, essa Bíblia judaica, ela traz os nomes em hebraico. Eu comecei a aprender hebraico e me apaixonei pelo hebraico. E hoje em dia eu leio em hebraico, eu não sei as palavras, eu tenho que ir ao dicionário. Já fui a Israel, fui 3 vezes a Israel. Primeira vez que eu cheguei em Israel, meu esposo, eu chorava. Eu passei 10 dias em Jerusalém chorando.
da hora que eu desci do avião, a hora que eu botei o pé para voltar. Porque a emoção é tão grande de você conhecer os lugares onde ele andou, pisar onde ele pisou, ver os lugares, ver o lugar onde o Pentecostes, onde aquelas línguas de fogo desceram, línguas como de fogo, desceram sobre as pessoas que estavam ali. Eu vi aquilo tudo, eu vi o lugar onde ele foi batizado, eu entrei no Rio Jordão. Gente, depois eu fui novamente com a minha filha, depois eu fui ano retrasado com a minha igreja, com o meu pastor. Foi um grupo tão querido que nós fomos, o pastor Diogo, minhas irmãs em Cristo. Foi assim uma bênção, foi a coisa mais linda, que saudade que eu tenho daquela viagem. E assim, de você chorar, de você se emocionar. Eu recomendo, que puder, vai, visita Israel. Mas antes de ler a Bíblia, vá para entender o contexto judaico, o que aquilo tudo significa. Então, aprendam com os judeus messiânicos, porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos as pessoas iriam atrás dos judeus, pegar nele, puxar, porque sabe que eles têm Deus, eles têm Elohim, eles são os detentores da palavra, eles são os detentores das revelações. Então, meus queridos, eu queria dizer, espíritas, eu amo vocês. Umbandista, eu amo vocês. Candomblecistas, eu amo. Eu sei como vocês são pessoas bondosas, como vocês são caridosos, vocês amam as pessoas de coração. Eu não estou falando isso de fingimento, não é do coração. Tanto que eu só escrevi para espírita. É para vocês, porque tudo que eu quero é que vocês saiam do engano que eu vivi. Porque esse engano, ele além de ser pavoroso, ele é terrível, porque ele te leva para o inferno. O inferno existe sim. Eles negam, vocês negam. Vocês dizem que não tem inferno, só que tem. Yeshua falou do inferno. Ele disse que é onde o fogo nunca se apaga e os vermes não morrem. E é lá que vai passar toda a eternidade. E no final dos tempos, até o inferno vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, gente, mais importante do que ganhar dinheiro, do que ser bem-sucedido na vida, do que trabalhar, tudo isso é importante. E o bom cristão, ele tem que ser melhor, até se sobressair dos demais. Porque o cristão, ele honra a Yeshua, ele honra Jesus com seu comportamento, com as coisas que ele fala, como ele se comporta. Então, como bom cristão, nós temos que ser sempre melhor, não melhor que ninguém, nós não somos melhor que ninguém, mas temos que honrar, porque tudo que a gente faz como cristão é só e unicamente para honra e glória de Deus. De Deus Pai, Filho e do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né? Que o Gênesis está lá, no início era Deus e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo que se fez carne? Yeshua. E habitou entre nós. Então ele é Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele está em nós, ele mora quando você se converte. Yeshua vai morar dentro do seu coração. E ele testifica, o Espírito dele testifica que nós somos filhos de Deus. E o que acontece quando você se torna cristão? Você só quer falar sobre isso. Você só quer falar dele. Você encontra outra pessoa que você nunca viu na vida, mas quando ele é cristão, você parece que conhece a vida inteira, porque é uma família. É uma família só. Então a gente tem aquele carinho, e aí o bate-papo é só sobre isso. Eu agora estou na academia fazendo musculação, né, para fortalecer minhas pernas, e o meu personal trainer, que os meus filhos me deram de presente no Dia das Mães, ele é cristão. E nós hoje ficamos conversando, falando da igreja. Ele é aquele novo convertido, ele é cristão há pouquinho tempo. Né? A mãe dele é obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. Não importa a pessoa, não importa qual é a igreja, o importante é ser de Jesus, porque ele vai vir buscar, ele vai voltar. Ele disse
eu voltarei. E ele vai buscar os dele. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Oh, glória! Nós vamos estar para sempre com ele. Você sabe o que está para sempre com Jesus? Para o resto da eternidade? Então, queridos, que vocês tenham esse desejo de estarem para sempre com Yeshua, para sempre com Jesus. Espalhem esse vídeo. Manda para quem vocês quiserem. Compartilhe no Facebook, no TikTok. Pode compartilhar no Instagram. Importante é que ele chegue, que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Eu desejo a vocês um fim de semana maravilhoso. Hoje, para mim, né? Hoje é sexta-feira, eu guardo o sábado, eu guardo o Shabat, que é o mandamento, né? Guardareis os sábados, né? Então, hoje, para mim, agora às 18 horas, já é o Shabat. E nesse Shabat a gente não trabalha, não faz nada, a gente descansa, a gente medita na palavra, né? Em Israel é a coisa mais linda, e eu tenho aquele link, eu olho, eu sempre vejo o Muro das Lamentações, e eu oro pelos judeus, para que eles venham a conhecer Yeshua, porque é o Redentor, é o Salvador deles, que eles venham a tirar a cegueira, que eles reconheçam Yeshua como o suficiente Salvador deles, e eles vão reconhecer, em nome de Yeshua, eles vão reconhecer. Olha, muito obrigada por assistirem, por terem tido a paciência de estarem comigo até agora. Que Ele vos abençoe, que Ele vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a Shalom. E para vocês, eu digo, Shabbat Shalom.